Meu nome é Jerônimo Corrêa de Moraes, essa é minha colega Annelise Campelo, nós somos estudantes do IFPE Campus Recife. Nós vamos apresentar o trabalho que tem o título Plataforma de Inteligência Geográfica para apoiar a acessibilidade de pessoas com deficiência no transporte público da região metropolitana do Recife. Siga bem. A identificação do projeto e dos participantes. O título do plano de atividades: Estruturação do banco de dados geográficos e desenvolvimento de aplicativos para suporte ao projeto Siga Bem. A área temática, tecnologia e produção. As professoras envolvidas são a professora Ioná Ramé, Vânia Carvalho e Aida Ferreira. A equipe é composta por 6 alunos de diversos cursos do IFPE Campus Recife e 2 colaboradores externos. As instituições parceiras são a Agência Estadual de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco, a ATI, que é a coordenação, e o Grande Recife Consórcio de Transporte, CTM, que é um parceiro. Para iniciar, a gente vai apresentar 2 conceitos disponíveis na Lei Brasileira de Inclusão. O primeiro é sobre o que é uma pessoa com deficiência. São pessoas que possuem algum impedimento de longo prazo para a participação plena na sociedade, em igualdade de condições, podendo a deficiência ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O segundo conceito é o da acessibilidade, que diz que é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes, da informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E por que é importante tratar desse tema? Essas pessoas são quem estão mais vulneráveis aos problemas que a nossa sociedade possui. Por exemplo, elas têm mais dificuldade de acesso aos serviços, sejam eles de educação, de saúde ou de lazer. Trazendo um panorama mundial do ano de 2012, a gente tinha 1 bilhão de pessoas que possuíam algum tipo de deficiência. Em 2013, olhando para o cenário do Brasil, esse número era de aproximadamente 12,4 milhões de pessoas. Dados de 2020, na região metropolitana do Recife, e cadastrados para terem acesso ao Bem Livre Acesso, da Urbana PE, nós temos 36 mil pessoas com deficiência. Apesar de a maior parte da população brasileira utilizar o transporte público, o sistema de transporte público urbano tradicional foi projetado para atender a uma população saudável. A discussão sobre a inserção das pessoas com deficiência no transporte público veio entrar no cenário a partir de uns anos para cá. Como uma forma de resolver essa problemática, as tecnologias de plataformas digitais surgiram, né? Como, por exemplo, o Sistema de Informação Geográfica, que consegue atender ao sistema de transporte, uma vez que os seus pontos e seus dados estão distribuídos sobre um espaço, se deslocam sobre ele, e sendo assim é possível fazer análises e leituras a partir desse SIG. Desse modo, os objetivos gerais do projeto foram estruturar o banco de dados geográficos e desenvolver um sistema de informação geográfico na sua versão desktop e web, dentro do ArcGIS Enterprise, e apresentar uma pesquisa colaborativa com as pessoas com deficiência dentro do Survey 123 e o painel interativo na web, construído a partir das respostas da pesquisa. De maneira específica, conhecer as demandas e as expectativas das pessoas com deficiência e dos gestores do transporte público, elencar os requisitos do Sistema de Informação Geográfica, obter as bases cartográficas e os dados atualizados para serem incorporados ao SIG, estruturar esse banco de dados para ser utilizado no SIG, de forma a atender às demandas dos gestores públicos e selecionar as ferramentas tecnológicas para incorporar o projeto. Ainda como objetivos específicos, a gente tem definir os requisitos, que são as perguntas que serão incorporadas, que foram pretendidos nos questionários da ferramenta Survey, elaborar o questionário propriamente dito e construir o painel interativo, a ferramenta Dashboard, para a apresentação dos dados obtidos a partir dos questionários. Na metodologia, o público-alvo compreende toda a região metropolitana do Recife e são as mais de 36 mil pessoas com deficiência que têm cadastro para receber o Bem Livre Acesso e os gestores do CTM.
O local de desenvolvimento do projeto foi no GRENDES e no LabGel, que são dois laboratórios do IFPR Campus Recife. Coleta e análise de dados. O software foi o ArcGIS Pro e o ArcGIS Enterprise. As camadas de dados espaciais de livre acesso. Dados referentes a pessoas com deficiência disponibilizados pelo CTM e dados coletados através da ferramenta Survey Windows 3. Dentre todos os resultados, apresentamos aqui os principais. O primeiro dele foi a criação do banco de dados geográficos do SIGABEM, incluindo 12 camadas primárias. Essas camadas foram inseridas também no Enterprise e sincronizadas de modo que elas estão disponíveis no modo desktop e online. Dentro do ArcGIS Enterprise, foi possível criar o Web App Builder e dentro do Web App Builder, que é um aplicativo, implementar aproximadamente 30 ferramentas para navegação, consulta e análise desses dados inseridos através das camadas. Uma delas foi a camada de pessoas com deficiência, onde possui mais de 36 mil pontos referentes a essas pessoas e foram disponibilizados pela Urbana PR. Através desses pontos, é possível, dentro do Web App Builder, fazer uma análise de densidade através da construção do mapa de calor. É possível fazer a proporção do número de pessoas com deficiência por bairro. É possível selecionar uma área no mapa e dentro dessa área e tudo que ela está abrangendo, todos os pontos, obter dados qualitativos e quantitativos, ou seja, eu consigo ter a quantidade de pontos de pessoas incluídas nessa seleção e saber a divisão dessas pessoas pelo tipo de deficiência, gerar um relatório em PDF, incluindo neles todas as informações da tabela de atributos sobre esses pontos e também exportar esses dados em CSV, através do infográfico dinâmico, fazer uma leitura em percentual e em contagem numérica dos pontos de pessoas com deficiência que estão visíveis no mapa, podendo ser alterado a qualquer momento, através de uma filtragem, observar no mapa as pessoas de acordo com o VEM, se possui livre acesso com acompanhante ou sem acompanhante, e a partir desse filtro, filtrar os subtipos de deficiência dessas pessoas, ou simplesmente filtrar, identificar essas pessoas através dos seus subtipos, como aqui apresentado as pessoas distribuídas com paralisia cerebral. Também foi criado um dashboard SIGABEM, que é vinculado ao Web App Builder, então o mapa aqui de vínculo. Dentro desse dashboard também é apresentado informações como a faixa etária da população, a porcentagem do tipo de deficiência, por sexo, apresentada a divisão por tipo de deficiência, considerando a utilização do VEM com ou sem acompanhante, e também a divisão por tipo, considerando os subtipos de deficiência. Esse dashboard é dinâmico, uma vez que, selecionando algum desses dados, dessas informações, todo o dashboard ele é reconfigurado para apresentar as informações referentes à seleção que for indicada. Um outro produto desse nosso trabalho são os questionários, que foram construídos dentro da ferramenta Survey Windows 3, e ele está dividido em dois grupos de resposta, basicamente. O primeiro está relacionado à identificação da pessoa com deficiência que vai responder, através do seu CPF, o CEP da sua residência e qual é o tipo de deficiência que ela possui. O outro grupo de resposta diz respeito à interação dessa pessoa com o ônibus, com o trajeto, com a parada de ônibus que ele utiliza. Essa primeira figura é um mapa em que a pessoa, através do seu smartphone, ela vai poder fazer a marcação da parada de ônibus que ela mais utiliza. A coleta desse dado é feita por georreferenciamento e mais na frente será mostrado como ele é apresentado. Essa outra pergunta diz respeito às condições de acessibilidade da parada. Se ela possui rampa, se ela possui calçadas, se ela possui banco para as pessoas sentarem, entre outros. Nesse, a gente vai saber se ela utiliza ou não os terminais integrados. Caso ela utilize, aparece uma janela abaixo com o nome de cada um dos terminais e ela pode marcar quantos ela quiser. Se não, essa janela não aparece. A outra pergunta diz respeito a situações que ela evidencia no seu trajeto diário. Por exemplo, se o motorista queima a parada,
se o motorista faz freadas buscas, se o ônibus está sempre lotado e etc. O dashboard, que é alimentado através das respostas que vêm dos questionários. No próximo slide eu vou detalhar algumas coisas sobre ele. Na primeira figura, nós temos um percentual dos tipos de deficiência que chegaram como resposta através dos questionários. Na segunda figura, na parte de baixo, nós temos, primeiro, o número de utilizações de ônibus diárias pela pessoa e depois se ela utiliza ou não os terminais integrados. No mapa, cada pontinho vermelho desse corresponde àquela marcação, o georreferenciamento que eu citei no slide anterior. Vale ressaltar que todos esses dados obtidos através dos questionários são adicionados àquele banco de dados que foi apresentado pela minha colega Nelise. Através desses dados do SIGABEM e de toda a literatura disponível, é possível observar que o SIGWeb tem sido utilizado em projetos e trabalhos nas áreas social, ambiental e econômica, como, por exemplo, o projeto Águas de Areia, que criou um SIGWeb para saber identificar as pessoas que possuem acesso à água potável no semiárido de Pernambuco, e o trabalho também da Azevedo, que mostrou as áreas aptas a receber aterros de resíduos de construção e demolição na região metropolitana do Recife. Todos esses trabalhos abordam como benefício o uso do SIGWeb devido aos seus dados seguros e disponíveis em qualquer local, desde que o dispositivo esteja conectado à internet, a ampliação da eficiência e alcance desses projetos, a melhoria dos resultados e, consequentemente, a agilidade na tomada de decisões assertivas. Por fim, a tecnologia ela vem para garantir os direitos civis das pessoas com deficiência através do SIGABEM. Infelizmente, faltam dados e ferramentas capazes de auxiliar na gestão do transporte público que priorizem as pessoas com deficiência, e o SIGABEM pode suprir essa necessidade. Sendo assim, a CTM pode aferir a acessibilidade das pessoas com deficiência e fazer projeções sobre o aumento ou modificação do itinerário e número de linhas, o deslocamento de paradas de ônibus, o aumento da frota, entre outros, com base no SIGABEM. Esses resultados ainda são pouco representativos, uma vez que o tempo entre a divulgação do questionário para que as pessoas pudessem responder e a apresentação desses dados nesse seminário foi um período curto. Então, é necessária a continuidade da aplicação desses questionários para fortalecer o resultado do projeto. E, por fim, o SIGABEM também pode servir como apoio para a formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Agradecemos ao IFPE pela concessão da bolsa e pela estrutura oferecida para o desenvolvimento do projeto, ao Labigel e ao Grendes e toda a equipe do SIGABEM envolvida, à Grande Recife e à TI pela parceria, e todas as pessoas com deficiência que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desenvolvimento do projeto SIGABEM. Obrigada.